Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Vamos lá. Cristo será engrandecido. Cristo será engrandecido. Vamos aprender de acordo com a palavra de Deus, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia. Estamos falando ainda do livro de Paulo, o apóstolo Paulo. Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, muito obrigado pela paciência que o Senhor tem conosco. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para que nós engrandecesse o Teu nome e a Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, também pelo Teu Filho amado, que veio aqui, nosso Deus, e se transformou em carne e osso, e derramou seu sangue para nos salvar. Querido Senhor, te agradecemos por teu grande amor para conosco. Nós te agradecemos também pelo dia que o Senhor nos deu e pelo pão de cada dia, o maná que o Senhor derrama sobre as nossas casas. Abençoa meus irmãos, aonde estiver, minhas irmãs, aonde eles estiverem ouvindo as tuas santas palavras. Derrama sobre eles o poder do Espírito Santo, para que eles tenham uma vida melhor e muita paz. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelas promessas que o Senhor prometeu de voltar e vir nos buscar, para nós ter uma paz eterna. Te agradecemos pelo estudo de hoje, que é Cristo será engrandecido. Amém. Muito bem, Cristo será engrandecido. Jesus é engrandecido na sua vida, meu irmão e minha querida irmã. Tudo o que fazemos, tudo o que planejamos, tem um foco de engrandecer a Jesus Cristo. Ele é tudo. Ele foi tudo enquanto esteve aqui. E ele é tudo. Para sempre. Queridos, quando nós lemos aí Filipenses, capítulo 19, Filipenses, capítulo 19, nada. Capítulo 1 de Filipenses, vamos ver aqui. Vamos ver na Bíblia, não é, meu irmão? As coisas nossas aqui tem que ser na Bíblia, não é? Verso 19, está escrito assim, ó. Filipenses capítulo 1, verso 19. Porque estou certo de que isto, mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me rendará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes como toda a ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer por vida, quer por morte. Paulo disse isso. Falou que Cristo seria engrandecido no corpo dele, na alma, na vida dele, quer por vida ou quer por morte. Palavras fortes de Paulo, hein? Meus amados, veja que Paulo estava na expectativa de viver ou morrer. Ele não estava preocupado se ele iria viver ou morrer. Paulo estava disposto a servir, e cumprir com o plano e o propósito de Deus. Paulo não estava preocupado mais com nada. Você está entendendo? Então, Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão e minha irmã também. Deus tem um propósito na minha vida. Nós não nascemos aqui para nada, meu irmão. Do nada também.
Nós não nascemos aqui para ser nada. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus, quando mandou o seu filho aqui, tinha um propósito. Jesus Cristo teve um propósito. De salvar você e eu. Para aqueles que querem ainda. Respeitando o nosso livre-arbítrio ainda. Qual era a expectativa de Paulo em relação com o desfecho, com o seu julgamento, vida e morte? Qual era? Ele, esperava ainda viver para seguir pregando o evangelho, mas ele estava disposto até morrer se fosse preciso. Paulo queria viver, claro, para o evangelho ser pregado mais ainda, mais e mais. Mas o propósito de Deus é só Deus que sabe. E Paulo não estava preocupado se ia morrer, não. Em Cristo ou não. O Paulo se preocupava com o povo, que precisava ouvir o evangelho. Queridos, ele esperava ainda viver para seguir pregando o evangelho, mas ele estava disposto a morrer se fosse preciso. Embora ele não fosse um criminoso, essa não era a primeira vez dele na prisão. Não era a primeira vez que Paulo foi preso. Paulo não foi preso a primeira vez. Na verdade, Paulo já estava acostumado. E Paulo descobriu que dentro da prisão tinha muitas pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Por isso que ele falou, não se preocupe comigo, aos Colossenses. Estou na glória. Estava convertendo os soldados, convertendo as pessoas presas que estavam perto dele. Queridos. Embora ele não fosse criminoso, pela primeira vez, escrevendo ali aos Coríntios, Paulo falou dos detalhes dos sofrimentos que havia enfrentado. Paulo enfrentou muito sofrimento. Acredito eu que depois de Cristo, o cara que mais sofreu foi Paulo. Foi Paulo. Foi muito tempo sofrendo. E ali em Coríntios ele escreve os detalhes do seu sofrimento que havia enfrentado. Na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 27, aqui Paulo fala da sua experiência com Jesus, dizendo, em prisões muito mais, e açoites sem medidas, Paulo estava dizendo. Olha o quanto é que esse seu cara sofreu. Ele falou assim, aqui na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, você pode ler, até o versículo 27, 28. Aqui Paulo fala de suas experiências com Jesus, dizendo, em prisões, muito mais, ele disse. Em açoites, sem medidas. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi açoites. 5 vezes recebi 40 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 dia e 1 noite boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigo, de morte. Em perigo de rios. De assaltantes.
Paulo descreve na Bíblia, em perigo entre patrícios. Os próprios que eram amigos dele se voltaram contra ele. Em perigo com os gentios, em perigo nas cidades. Paulo dizendo, em perigo no deserto, no mar, em perigo com falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, Paulo disse, em vigílias, muitas vezes com fome, com sede, em jejum, Paulo disse, muitas vezes. Paulo disse, em frio e mudez, muitas vezes. Queridos, mediante nisso, em que Paulo escreveu essa segunda carta aos Coríntios, do capítulo 11, versículo 23 aí até o 27, 28, amados, isso descreve com detalhes todas as experiências que Paulo teve ao pregar o Evangelho. Perseguidos desse jeito, tudo que ele sofreu. Aqui não está nem um quarto do que ele sofreu. Meus queridos, eu diria, sem dúvida, que depois de Jesus Cristo, que nem eu falei, Paulo foi o que mais sofreu nessa terra, por amor a Deus. Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, plantador de igrejas. Paulo era um plantador de igrejas. Paulo era um apostolado. Contudo, para que ninguém achasse que esse sofrimento era sua maior preocupação, Paulo acrescentou, além das coisas interiores, Paulo disse, em aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ele fala, além de tudo isso, pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Veja só com que Paulo se preocupava com o povo, com a igreja de Deus. Ele fala, e mediante todo esse sofrimento, o que me preocupa mais são as igrejas. Porque ele era um plantador de igrejas, né, meu irmão? Paulo tinha o dom apostolado, com certeza. Queridos, Paulo tinha muitos filhos e filhas na fé. Ele fala isso na sua carta a Coríntios. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14 a 16, você pode ler. Ele fala que tinha muitos filhos na fé. Paulo tratava os conversos que se convertia através da pregação dele como filhinhos e filhas, que nem Deus. Veja como Paulo tratava, né, os conservos, né, meus filhos amados, está escrito aí na Bíblia, né? Paulo fala para eles serem imitadores dele no Evangelho. E quando você olha todos os açoites, todos os sofrimentos de Paulo, tudo que ele passou, aí você para pensar, né, queridos? Paulo falou que você tem que ser um imitador dele. Pregar o Evangelho, ir aonde as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Falar para o seu inimigo de Deus. E aí? Paulo amava os seus conversos, assim como Jesus, que não poupou nada para nos salvar. Jesus não poupou nada para nos salvar. Entregou a própria vida dele. Paulo era, né, perseguido e sofreu muito, mas não desistiu da missão dada por Deus. Na segunda carta de Paulo ao Timóteo, 3,12, Paulo aqui em Timóteo, 3,12, você pode ler aqui Timóteo,
queridos, nessa segunda carta aqui de Paulo aos Timóteos, 3,12, ele fala assim, ó, ora, todo quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Reflita nisso aqui que Paulo diz. Eu vou ler de novo. Essa segunda carta a Timóteo. Capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Queridos, aqui Paulo foi forte na palavra. Então nós vamos ser perseguidos, nós somos perseguidos. Se você não é ainda, vai ser. Diz que todos que amam Jesus, né, padecerão perseguições. A vida de Jesus não foi fácil, queridos, aqui. Não foi fácil. Desde quando nasceu já foi perseguido por Satanás. Agora, a vida dos seguidores de Jesus também será perseguidos no tempo final, com certeza. Quantos já não morreram pela palavra do Senhor? Hoje, reflita como você se relaciona com as pessoas, especialmente aquelas que não, a tratam você muito bem. Você tem que ter coragem de pregar o evangelho e orar por essas pessoas também. Eu vou repetir. Hoje, reflita o que Paulo disse. Como você se relaciona com as pessoas, especialmente aquelas que não tratam bem você. Que tipo de testemunho de Jesus que você tem dado, para essas pessoas? Paulo, cada pessoa que ele via, cada pessoa que Paulo via, ele enxergava como um cidadão para o céu. Ele enxergava aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, como um cidadão para o céu. Não importava o que era. E você? As pessoas que cruzam o seu caminho, que trabalham com você, que estudam com você, na mesma escola, ou vivem na sua rua, seus vizinhos. Como é que você trata essas pessoas? Você enxerga essas pessoas um cidadão para o céu? Como Paulo enxergava as pessoas? Como você olha para elas, hein, meu irmão? Meus queridos, aquele que nasce no reino de Deus e é batizado pelo Espírito Santo, essa que é a verdade, tá? É um missionário. Seja você também um missionário. Um missionário, em Jesus Cristo. Você compartilhando o estudo que eu estou passando para você, você é um missionário. Cristo está te vendo. Deus está te olhando e eu te observando. Os anjos do Senhor também. Nós somos vigiados, queridos. 24 horas. Aquele que nos ama não dorme. Ele cuida de você até você dormindo. Amados, sofrimento, sim. Desistir, não. Nós estamos na entrada. Nós chegamos ao ponto de estar na entrada da Nova Jerusalém. E nós não vamos retroceder para trás, que nem fez o povo de Israel.
Nós não vamos desistir da entrada da terra nova que Deus nos prometeu. Não, queridos. Tem que ir avante, que nem Paulo falou. Paulo disse: as marcas da cruz estão nas minhas costas. Foi açoitado, chicoteado, apedrejado, que nem ele falou. Imagina quantas vezes Paulo não teve que dormir na beira da estrada, dentro do mato, escondido. Sendo perseguido, queridos. Ainda mais porque ele era um homem discípulo de Gamaliel, um dos homens mais importantes que tinha na época dele. Muito respeitado. Hoje ele era um foragido só porque amava Jesus. Só porque aceitou Jesus. Vamos ser perseguidos? Sim. Mas desistir não. Se estamos na porta da entrada da Nova Jerusalém, amados, não vamos fazer que nem o povo de Israel, que estava ali para entrar e duvidaram de Deus ainda. Voltaram e sofreram mais 40 anos no deserto e quase todos morreram. Não vamos dizer quase todos, porque só sobrou Josué e Caleb, daquela geração velha. Que a paz e a graça do Senhor esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã, aonde você estiver, tá? Cristo será engrandecido. Nos tempos finais, todo mundo vai falar de Cristo. A Bíblia diz que até os demônios reconhecem que Deus é Deus. Queridos. Dá um joinha, compartilha aí no canal, se inscreve no canal aí, vamos embora junto. A missão que Deus nos deu, nós não podemos jogar ela para fora. Não tem como. Deus tem um propósito na vida de cada ser humano. Deus tem um propósito na sua vida, onde você está, nos Estados Unidos, no Japão, na França, na Alemanha, lá em Portugal, em todas as capitais do Nordeste que escuta a palavra de Deus. Você que está aí na sua casa, você mesmo que está aí na sua casa. Você que está me ouvindo aí, você. Deus tem um propósito na tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que está aí. Deus quer você. Deus precisa de você. Deus não te fez aqui para morrer, meu irmão. Deus não te fez aqui para sofrer. Ele criou planos, planos e planos para tirar nós do sofrimento. E chegou ao ponto de dar o próprio filho. Vamos junto com o Senhor. Amém? Fique com a paz do Senhor e até amanhã de manhã, com a graça do Senhor. Que Deus tome conta de você e perdoe nossos pecados já cometidos e pensados no dia de hoje, principalmente o meu. Amém? Vamos junto. Até amanhã. Tchau, pessoal.